Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Então pessoal, nessa aula eu vou continuar o assunto progressão aritmética. O que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos dar as propriedades da progressão aritmética e a soma dos termos de uma progressão aritmética, de uma PA finita. Tá? Propriedades da PA. Primeira, qualquer termo de uma PA a partir do segundo é sempre igual à média aritmética entre os termos anterior e posterior a ele. Então, qualquer AN, esse N indica qualquer posição, tá? Ele vai ser o termo anterior a ele, o AN menos 1, mais o termo posterior a ele, o AN mais 1, dividido por 2, tá? Desde que o N seja maior ou igual a 2, sempre a partir do segundo termo. Então, por exemplo, ó, nessa PA, menos 2, 1, 4, 7, 10, 13, 16, nota, é uma PA onde a razão é 3 e o primeiro termo é o menos 2. Nota que a partir do primeiro termo, do segundo termo, cada termo é a média aritmética do termo anterior e posterior a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, o A2. O A2 é o 1, tá? O A2 é 1. Nota que eu posso obter o A2 fazendo o seguinte, ó, a média aritmética do A1, que é o anterior, termo anterior a ele, com o A3, que é o termo posterior a ele. A média aritmética soma e divide por 2. Então vai ser 4, ou melhor, né? Vamos seguir a ordem aqui. Então vai menos 2, mais, ó, esse aqui é o termo A2, tá? Vou pegar o termo anterior a ele, que é o menos 2, somar com o termo posterior a ele, que é 4, e dividir por 2. Então, 4 mais menos 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Exatamente o que tinha que dar aqui, ó. O A5. A5, ele vai ser igual a A4 mais A6 dividido por 2. Então, o A5, ó, A1, A2, A3, A4, A5. O A5 é o 10, tá? O A4 é o 7. E o A6 é o 13. Então, 13 mais 7 dividido por 2 é 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 é 10, tá? Isso vale para qualquer termo, tá? Se você fizer de modo genérico, você chega nessa conclusão. Aqui, ó. Suponha que o AN seja A1 mais N menos 1 vezes a razão. O antecessor dele, o termo anterior a ele, o AN menos 1, é A1 mais N menos 2 vezes R. E o termo posterior a ele, o AN mais 1, ele é o A1 mais N vezes R. Tá? Se eu fizer a média aritmética entre esses dois termos aqui, ó, se eu fizer, acrescentar uma página aqui, estou lembrando, ó, AN menos 1 é A1 mais N menos 2 vezes R. O AN é A1 mais N menos 1 vezes R. E o AN mais 1 é o A1 mais N vezes R. Se eu fizer a média aritmética do AN menos 1 com
o AN mais 1, isso aqui vai ser a soma desse termo, A1 mais N menos 2 vezes R, mais esse termo aqui, ó, A1 mais N vezes R, isso aqui dividido por 2. Isso aqui vai ficar A1 mais A1, 2 vezes o A1. Se eu fizer distributivo aqui, ó, R vezes o N, NR, menos 2 vezes o R, menos 2R, mais esse NR aqui. Isso aqui dividido por 2. Bom, o que eu vou ter aqui? 2A1 mais NR mais NR, 2NR, menos 2R. Se eu simplificar todo mundo por 2, isso aqui é A1 mais NR menos R. Se eu colocar o R em evidência, eu tenho A1 mais N menos 1 vezes R. E isso aqui é exatamente o meu AN. Tá? Então, se eu fizer a média aritmética do AN menos 1 com AN mais 1, eu vou obter o AN. Então, feito isso, eu mostro que isso vale para qualquer posição a partir da segunda. Certo? Propriedade 2. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Tá? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó. Pega uma PA, por exemplo, essa PA aqui. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 e 32. Nota que o 17 é o termo que está no central aqui, mas se não tivesse o 17, você poderia comparar esses outros dois, o 14 e o 20, enfim. Então são termos equidistantes. Ó. A distância desses dois aqui, em relação ao meio aqui, é a mesma. A desse com esse é a mesma. E assim por diante, tá? Então nota o seguinte, ó. Se eu somar 14 com 20, isso aqui vai me dar... Isso aqui vai me dar 34. Se eu somar 11 com 23, 34. Se eu somar 8 com 26, 34. Se eu somar 5 com 29, 34. Se eu somar 2 com 32, isso aqui vai dar 34. Ou seja, né? Se eu partir do A1 e somar ele com o AN, eu posso me distanciar do A1 o quanto eu quiser. Por exemplo, eu posso pegar o A1 e somar um certo valor K aqui, e pegar o AN e subtrair do N esse mesmo valor K. Né? Então, a partir do A1 eu vou andando para a direita, então eu somo K, e a partir do AN eu vou subtraindo K. Tá? Então, por isso que é equidistante, tá? Por exemplo, o A1 mais K, a distância dele do A1 é K. O AN menos K, a distância dele até o AN é K. Por exemplo, a distância do 29 ao 32 é igual à distância do 5 até o 2, né? Um termo só de distância. A distância do 11 até o 2 é igual à distância do 23 até o 32. O 2 é o primeiro termo. Então, o 11 é o quarto termo. Então, a distância aqui são 3 termos. E aqui também, ó, a distância do 23 ao 32 são 3 termos. Né? Então, eu diminuí 3 termos aqui. Do 2 para o 11 eu acrescentei 3 termos. E do 32 para o 23 eu subtraí 3 termos. Então, essa propriedade me diz que a soma de dois termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Tá? Outra propriedade. Em uma PA com um número ímpar de termos, o termo médio é igual à média aritmética dos termos extremos. Então, por exemplo, eu tenho essa PA aqui, ó, menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 termos, tá? O termo que está no meio é o quinto termo, que é o 11. Então ele fala que o termo central aqui é a média aritmética dos extremos, tá? Isso quando a quantidade de termos da PA for ímpar. Tá? Então vamos observar aqui, vamos mostrar que isso aqui é verdade. Então, por exemplo, se eu pegar menos 5 mais 27 e dividir por 2, 27 menos 5 é 22, 22 dividido por 2 é 11. Tá aí. Tá, então, numa PA finita com um número ímpar de termos, o termo central é a média aritmética dos extremos, dos termos que estão nos extremos. Numa PA é válida a relação AM mais AN é igual a AP mais AQ, desde que o M mais N seja igual ao P mais Q. Vamos fazer com o número. Tome essa PA aqui. Menos 1, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 e 44. Então esse daqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e aqui A11, tá? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, 8 mais 2 dá 10. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar outro aqui, ó. Se eu pegar 9 mais 1, vai dar 10. Então, por exemplo, ó, A9 mais A1 é igual a A8 mais 2. Eu estou falando que a soma dos índices é igual, tá? Então, se eu fizer 9 mais 1 é 10, 8 mais 2 é 10. E vamos ver, ó, quem é o A9? O A9 é o 34. Quem é o A1? O A1 é menos 6. Quem é o A8? O A8 é 29. Quem é o A2? O A2 é menos 1. Então, se eu fizer 34 menos 6, dá 28. Se eu fizer 29 menos 1, também dá 28. Tá? A gente pode pegar outros exemplos. Ó. Por exemplo, se eu fizer 6 mais 5, dá 11. Então, se eu fizer A6 mais A5, é igual, por exemplo, a A10 mais A1. Soma dá 11, né? Quem é o A6? O A6 é o 19. Quem é o A5 é o 14. Quem é o A10 é o 39. Quem é o A1? O A1 é menos 6. 19 mais 14 dá 33. 39 menos 6, 33. Então, sempre que a soma dos índices for iguais, a soma dos termos também é igual. Certo? É isso que essa propriedade nos fala. A soma dos termos de uma PA finita. Essa forma tem uma curiosidade. Diz a lenda aí, diz a história que o Gauss descobriu essa forma quando era criança. O professor pediu para ele somar do 1 ao 100, para a turma somar do 1 ao 100, rapidinho ele chegou com o resultado. O professor ficou bravo, achou que ele já estava fazendo, que ele já tinha feito essa conta, então ele pediu para fazer do 1 ao 1000. Né? Rapidinho ele chegou com essa conta também. Tá? Mas o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, ó, se a gente olhar na segunda propriedade, a soma de termos equidistantes é sempre igual à soma dos extremos, né? O que é a soma dos extremos? Ó, A1 mais AN. Então, se eu quero somar
os N primeiros termos dessa PA, né, ou seja, somar o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até o AN, o que eu observo? Ó, se eu somar o A1 com o AN, o A2 com o AN menos 1, o A3 com AN menos 2, o resultado vai ser sempre A1 mais AN. Tá? Nota que aqui ó, eu tenho N termos, né, do A1 até o AN. E aqui eu uso dois termos para cada uma dessas somas. Então, essas somas aqui é a metade de N, ou seja, N sobre 2. Então, se eu quero somar os N primeiros termos de uma PA, basta fazer o seguinte. Basta pegar o primeiro termo mais o último termo e multiplicar pela metade da quantidade de termos que a gente tem. E aí eu obtenho o resultado. Vou mostrar só o que o Gauss pensou para fazer isso. Ó, ele pensou assim, ó, se eu for somar de 1 a 100, eu vou somar 1, mais 2, mais 3, e assim por diante. Né? Até chegar no 100, ó, 98, 99, 100. Notem vocês, ó, se eu somar 3 com 98, dá 101. Se eu somar 2 com 99, 101. Se eu somar 1 com 100, dá 101. Então, ó, essa soma aqui dos 100 primeiros termos dessa PA, basta você pegar o primeiro termo mais basta você pegar o primeiro termo mais o último termo e multiplicar pela metade da quantidade de termos, né? Se aqui eu tenho 100 termos, então eu vou multiplicar isso aqui por 50. Tá? Então isso aqui vai dar 101 vezes 50. Isso aqui vai dar 5.050. Aí o professor viu isso, ficou bravo, falou, não, faz agora do 1 ao 1000. Tá bom. 1, mais 2, mais 3, e vai. 998, 999 e 1000. Se eu somar 3 e 998, isso daqui vai me dar 1001. 2 com 999, 1001. 1 com 1000, 1001. Então, a soma dos 1000 primeiros aqui, ó, é 1001, né, que é a soma do primeiro com o último, vezes a metade da quantidade de termos, né, já que eu uso dois termos para fazer a soma do 1001. Então, vezes 500. Então, isso daqui vai dar 500.500. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, um exercício. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA, 2, 6 e assim por diante. Ele quer que a gente calcule a soma dos 50 primeiros termos. Tá? Lembrando, aqui no cantinho, que a nossa fórmula diz o seguinte, ó, a soma dos n primeiros termos é primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade de termos. Então, o que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo. O primeiro termo aqui é o 2. Eu preciso da quantidade de termos, 50. E eu preciso do último termo, né, do A50. Mas o A50 é fácil de encontrar. É só fazer A1 mais 49, que é 50 menos 1,
49 vezes a razão. A razão é só fazer 6 menos 2. A razão aqui, então, é 4. Tá? Então, meu A50 aqui, ó, vai ser o A1, que é 2, mais 49 vezes 4. 4 vezes o 9 é 36. Bom, 3. 4 vezes 4 é 16. Com mais 3, 19. Então, 2 mais 196 dá 198. Então, aqui, ó, a soma dos 50 termos vai ser o A1, que é 2, mais o A50, que é 198, vezes a metade dos 50, que é 25. Então, isso aqui vai ficar 200 vezes 25. Então, a soma dos 50 termos aqui, 2 vezes 25 é 50, mais 2 zeros, 5.000. Então, dá 5.000 a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Segundo exemplo. A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Se o primeiro termo dessa PA é 2, calcule a razão R. Então, a soma dos 10 primeiros termos aqui é 200. Tá? O primeiro termo é 2. Eu sei aqui, né, que o N, no caso, são os 10 primeiros termos, então o N vale 10. Ele quer que a gente calcule a razão dessa PA. Bom, então eu vou somar a soma aqui dos 10 primeiros termos. Vai ser o primeiro termo mais o 10º termo vezes 10 dividido por 2. Bom, eu preciso achar quem é o A10. Tá? Preciso do A10. O A10, o que ele é? É o A1 mais 9 vezes a razão. Ou seja, o A10 é 2 mais 9R. Justamente o que eu quero encontrar é a razão. Então vamos substituir aqui. Ó. Eu sei que a soma dos 10 primeiros termos é 200. O A1 eu sei que é 2. O A10 eu já encontrei aqui, ele é 2 mais 9R vezes 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Tá? Bom, eu posso passar o 5 dividindo o 200. Aqui 2 mais 2 é 4. 4 mais 9 é. Bom, 200 dividido por 5 vai me dar 20 dividido por 5 é 4. Isso aqui vai me dar 40. 40 é igual a 4 mais 9R. Se eu passar o 4 para cá, fica 40 menos 4 igual a 9R. Então, 9R é igual a 36. Então, o R é igual a 36 dividido por 9. O R é igual a 4. A razão dessa PA é 4. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado vocês. E até a nossa próxima aula.